Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre um pontinho da geografia, que é a ideia de regionalização. Tomar cuidado com esse conceito de regionalização, porque ele é um conceito muito importante que nós encontramos na geografia, que ele é muito utilizado, né? Vamos lá procurar entender primeiramente em que consiste esse conceito de regionalização, para que num segundo momento nós vamos aplicar para entender um pouco a realidade do nosso país, correto? Então olha lá, ó. Eu trouxe uma imagem aqui para vocês. O que essa imagem apresenta para nós? Essa imagem é um mapa do nosso país, né? Com essa diversidade, basicamente, que nós temos. Que nós sabemos muito bem que essa é uma realidade nossa. Então, nós acabamos sendo aí que o país é imenso, e eu sempre chamo a atenção, nós temos um território continental, e dentro desse território existem diversidades muito grandes, né? Essas diversidades são diversidades sociais, econômicas, naturais e assim por diante, né? A tal ponto de muitos aí afirmarem que existem diversos Brasis dentro do Brasil, né? E daí, por conta dessa diversidade gigantesca que nós encontramos, nós acabamos tendo o quê? Nós acabamos tendo aí que o estudo disso, e geralmente quem se preocupa aí é a geografia, se torna uma coisa complexa, né? Por isso que a tal da geografia tem que lançar a mão, então, desse conceito de região. Em que consiste a região? A regionalização de um determinado espaço geográfico não é nada mais, nada menos que você pegar esse espaço e dividi-lo, né? É uma característica da ciência isso, né? Colocar tudo nas suas caixinhas, fazer suas divisões e seu ordenamento. Então aqui também não é muito diferente disso. A gente tem que fazer essa divisão e esse ordenamento. Tudo bem? Mas de que forma que a gente vai dividir o Brasil? Criar um monte de quadrícula aqui? Então aí, tá regionalizado, que beleza, ó, funcionou. Não, não é assim que funciona. A regionalização, ela é um conceito que ela deve e é aplicado a partir de uma escolha pessoal que quem vai estudar vai fazer. Então você, como já estudou muita geografia na sua vida e está fazendo isso agora novamente, se você imaginar um mapa do Brasil aqui, nós podemos aí criar diferentes mapas apresentando diferentes elementos. Então você sabe que existe, por exemplo, lá o mapa de hidrografia, de vegetação, de relevo. Você pode criar um outro mapa mostrando, por exemplo, a produção agrícola, mineral, a renda da população, a qualidade de vida, né? Então isso acaba sendo de uma diversidade muito grande. Quando são apresentados esses diferentes elementos, acabou de ser aplicado também o chamado conceito de regionalização. Então vamos lá, voltando aqui um pouco. Se você vai imaginar um mapa hidrográfico do Brasil, nós teremos o quê? As diferentes regiões hidrográficas, a bacia hidrográfica. Então, regionalizamos o Brasil de acordo justamente com essas ideias, né? Então você prefere fazer diferente. Lá, escolher a renda do brasileiro. Então você pode dividir a região conforme existem também as diferenças de renda, taxa de analfabetismo, taxa de mortalidade infantil. Então tenha isso claro na sua cabeça, nunca esqueça isso. A regionalização, ela acaba sendo o quê? Ela é feita e se divide o território, o espaço geográfico, segundo um critério. E esse critério, ele é escolhido, ele é elegido por quem vai fazer o estudo. Fácil isso? Tranquilo? Não é muito difícil, né? O que a gente vai procurar fazer então de agora em diante é trazer um pouco disso aqui para a realidade brasileira, né? Como nós encontramos as diferentes formas de fazer essa regionalização desse espaço que é um espaço gigantesco, né? Então,
Primeiramente, interessa regionalizar o Brasil a partir de algumas características ao governo. Entenda-se, o Estado brasileiro, ao longo de sua história, ele teve que fazer essa regionalização. Por que é que nós tivemos que fazer essa regionalização? Também para entender um pouco mais dessa realidade e perceber que dentro dessas múltiplas realidades brasileiras, as políticas públicas elas deveriam ser voltadas de diferentes formas para diferentes regiões, serem planejamentos ou apresentarem diferentes planejamentos para cada uma das regiões. Então, basicamente, aqui no Brasil, o órgão que é responsável por fazer isso é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E ele, ao longo da história, ele foi tratando de criar diferentes formas de dividir esse país. Por quê? Porque nós acabamos tendo também, que ocorre, que ao longo da história, ao longo do desenvolvimento, essas realidades regionais, elas também foram realidades regionais que muito se alteraram, né? Então vamos entender um pouco historicamente como é que acontece aqui, tá? Olha lá, ó. A primeira notícia que nós temos de uma regionalização do IBGE é essa de 1940, tá? Então o que nós acabamos percebendo? Nós acabamos percebendo que era uma outra realidade que nós estávamos vivendo, principalmente no sentido de fazer o quê? No sentido das divisões políticas do Brasil, né? Então você pega, por exemplo, nesse momento, o estado do Mato Grosso é um só, ele ainda não tinha sido dividido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? Nós encontramos o quê? A presença ainda de Goiás. Goiás também não tinha sido dividido entre Goiás e Tocantins. E essa região tão famosa que é o Acre, ainda não tinha nesse momento o status de Estado. Ele era considerado um território nacional. E por outro lado também, Brasília aí não tinha aparecido ainda, né? Então essa era uma regionalização que ela se encaixava muito bem naquele momento. Só que, como eu já falei para vocês, as mudanças ocorrem. E conforme essas mudanças ocorreram, nós tivemos aí o surgimento de uma nova divisão do Brasil e uma nova regionalização do Brasil, que você pode muito bem perceber nesse novo mapa que eu tenho aqui, né? O que é essa nova mudança, essa regionalização aí, né? Então, olha lá, primeira coisa que vai chamar a atenção, nós já temos a presença de Brasília, né? Então, uma nova unidade, um novo Distrito Federal aí. O Acre, ele adquiriu o status, de Estado, certo? E aí nós tivemos o surgimento de mais 3 unidades que não são estados, têm o status de território: Rondônia, Roraima e também o Amapá. Tá? Então é essa divisão que nós temos aí. Vamos lá. Seguindo aqui. Outras mudanças foram acontecendo na sociedade brasileira. E o que nós acabamos sendo? Aqui nós temos a atual regionalização do Brasil. Essa atual regionalização do Brasil, ela se dá então de que forma, né? Então é o que nós temos de realidade hoje. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul surgiram, né? Vamos ver a divisão, melhor dizendo. O estado de Goiás deu a origem ao estado de Tocantins, foi dividido. E os territórios passaram a ter status de estado. É isso que nós encontramos com essas nossas 27 unidades hoje em dia. Levando em consideração que a criação das diferentes regiões brasileiras, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e cada uma dessas regiões, elas acabam apresentando o quê? Diferenças históricas, sociais e naturais muito grandes. Do meu ponto de vista, eu acredito que existem muitas pessoas que façam a mesma crítica, esse tipo de divisão aí apresenta principalmente uma falha, né? Que ela vai levar em consideração automaticamente as fronteiras estaduais.
Então, se você for ao norte de Mato Grosso, vai chegar um determinado momento, muda tudo. Para o Pará, muda tudo para o Amazonas ou até mesmo para Rondônia. Não é assim que funciona. Dizer que esses aspectos naturais e humanos, eles respeitam essas linhas fronteiriças, essas divisas internas das unidades da federação, não é bem assim. Mas é justamente a partir dessa ideia hoje que nós tratamos de fazer aí a organização. O Estado brasileiro cria políticas públicas e organiza a partir dessa visão aí, tá? Então é essa a ideia. Mais recentemente, esse mesmo IBGE, ele tratou de mostrar não vou dizer assim, uma nova, porque se eu disser, existe uma nova regionalização do Brasil pelo IBGE, então isso aqui não vale mais. Não, vamos dizer assim, é uma complementar, é uma diferente forma e assim por diante é. Por quê? Porque nós acabamos percebendo aí que nos últimos anos, o nosso país, ele se urbanizou, vamos pensar aí na nossa último meio século, nessa velocidade gigantesca que você já conhece. Mudou-se a realidade disso. Então hoje, achar que essa grande divisão, em grande região, ela consegue dar conta de toda essa realidade, é muito complexo, né? Então o IBGE, buscando principalmente auxiliar em um planejamento mais regional, estadual, até mesmo municipal, ele vai nos presentear aí com essa nova forma de regionalização, né? Então o que nós encontramos aí? Não se assuste, não é essa a nossa ideia que você decore tudo isso aí, né? Então nós temos aí, Brasil é chamadas regiões geográficas imediatas. O que seriam essas regiões geográficas imediatas? Elas estão diretamente relacionadas com a região de influência das cidades. Então o que nós acabamos percebendo aqui? Nós acabamos percebendo que cada uma dessas unidades que agora foi dividido o nosso território nacional, ele parte de um princípio primeiro. Qual é esse princípio? A presença de um processo de urbanização muito forte e acelerado no Brasil. Então, como nós temos assim a presença disso que nós conhecemos como regiões geográficas imediatas, cada uma dessas unidades aqui, elas são unidades que acabam apresentando o quê? Acabam apresentando uma influência direta da cidade mais próxima. Quando nós falamos de uma região geográfica imediata, significa que em cada uma dessas unidades a sua população, ela acabou fazendo o quê? Ela acaba suprindo parte muito significativa das suas necessidades dentro dessa região. Então, por isso que nós temos essas regiões geográficas imediatas. Como eu falei para você, não se preocupem, por exemplo, em saber aonde estão, como é que funciona e assim por diante, tá? Quando a gente for fazer o estudo de uma geografia mais regional aí, talvez essa preocupação exista em maior quantidade. Seguindo. Além disso aqui, nós encontramos também que existe uma segunda forma que o IBGE trouxe para nós, que é o surgimento o quê? Das chamadas regiões geográficas intermediárias. O que seriam essas regiões geográficas intermediárias? Então a própria expressão já está trazendo para nós. É aquela região onde nós vamos ter geralmente a presença de uma grande cidade, e essa grande cidade, ela vai intermediar a necessidade básica da população. Então seria uma ideia mais ou menos da seguinte forma: nessas regiões geográficas imediatas aí, seriam cada uma dessas pequenas unidades alguma coisa intermediária entre a cidade que ali se encontra e o estado ou a região que nós temos a presença disso. Então o que nós conseguimos perceber dessa forma? Nós conseguimos perceber dessa forma aí que existe essa necessidade, que esse conceito de regionalização, ele é um conceito que ele é aplicado com uma intensidade muito grande, né? E isso, sem sombra de dúvidas, acaba
fazendo ou auxiliando no desenvolvimento do nosso país. Isso acaba auxiliando em muito nessa criação, muitas vezes aí, de um planejamento urbano e de um desenvolvimento também. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.